Lição de número 2: o avivamento no Antigo Testamento. Querido professor, querida professora, nesta lição temos o propósito de fazer um panorama dos avivamentos em diferentes momentos na história de Israel. O Antigo Testamento é rico em períodos de avivamento e reavivamento entre o povo de Israel. Nada menos do que 19 eventos dessa natureza podem ser encontrados no tempo da antiga aliança, em ocasiões e situações diferentes. Podemos constatar que houve avivamento no reinado de Davi, no reinado de Asa, também no reinado de Josafá, também no tempo de Joiada, no reinado de Ezequias também houve um avivamento, assim como também no tempo de Zorobabel. No reinado de Josias houve um avivamento e no ministério de Esdras e também com Neemias. E também um avivamento no tempo do profeta Joel. Meus queridos irmãos, neste estudo aqui, escolhemos alguns desses avivamentos como representativos do que o Senhor fez no Antigo Testamento, segundo os seus planos e os seus propósitos. Veremos que em todos eles o padrão para o avivamento sempre foi uma sequência dada pelo próprio Senhor. Primeiro, uma grande crise com decadência espiritual e moral. Segundo, o reconhecimento dos pecados contra Deus. E terceiro, a humilhação e o quebrantamento para orar e buscar a face do Senhor. Como resultado, Deus, no seu imenso amor, envia o perdão, a graça e a misericórdia a quem se arrepende e busca o seu favor. Queridos irmãos, na lição anterior, vimos que um dos muitos significados que podemos dar ao avivamento é o retorno às primeiras obras. Nesta lição aqui, perceberemos dois temas importantes. Primeiro, confissão de pecados e segundo, retorno à Bíblia Sagrada. Esses dois aspectos são indispensáveis para a busca de um verdadeiro avivamento espiritual. Muito bem, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Evandro Oliveira e você está no nosso canal Teologia Simplificada. Estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2023, Revista dos Adultos. O tema que nós estamos estudando nesse trimestre é Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E hoje, meus queridos irmãos, estaremos estudando a lição de número 2, o avivamento no Antigo Testamento. E eu convido você agora para irmos à parte introdutória da nossa lição de hoje. Lição de número 2, o avivamento no Antigo Testamento. Texto áureo. Então disse: Eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 10, parte A. Verdade prática. A Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. Muito bem, meus queridos irmãos, a leitura bíblica em classe se encontra no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 34, versículos de número 29 até o versículo de número 33. Na apresentação da lição, nós temos os objetivos. São 3
os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é analisar exemplos de avivamento no Antigo Testamento. Segundo objetivo, constatar a importância da confissão de pecados e do retorno à Bíblia Sagrada. E o terceiro objetivo é desenvolver o aspecto corretivo da Palavra de Deus e o perigo do formalismo. Muito bem, meus queridos irmãos, a lição tem 3 pontos, cada ponto com seus subtópicos, e nós estudaremos todos eles. O primeiro ponto, estudaremos sobre panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Neste tópico, destacamos os exemplos de avivamento no tempo de Moisés, de Samuel e no tempo do rei Josias. No segundo ponto, nós vamos estar estudando sobre confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. No avivamento em Neemias, vemos 3 elementos importantes, chamado confissão de pecados e ensino. No terceiro ponto, meus queridos irmãos, nós vamos estar estudando sobre o avivamento e a palavra de Deus. A palavra de Deus corrige o caminho para a prática espiritual equivocada e, ao mesmo tempo, alerta para o perigo do formalismo. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você, pode ser. O primeiro pedido que eu faço a você é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço a você é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, porque ele é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui no YouTube. Ainda queremos lhe informar que as lições estão sendo agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta, caso você perca algumas dessas lições. A você que nos tem acompanhado semanalmente o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, aqui no YouTube, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você agora para estudarmos o primeiro ponto da nossa lição, que diz assim: o panorama dos eventos do Antigo Testamento. E o primeiro tópico, o avivamento no tempo de Moisés. É importante, queridos irmãos, afirmar que Deus nunca se viu sem uma testemunha dos seus planos para um povo, para uma nação ou para uma igreja. Moisés aparece quando o povo de Israel estava escravizado no Egito, pouco tempo depois do falecimento de José. Perceba, enquanto José era vivo e governava o Egito, o povo experimentou longos anos de paz, saúde e prosperidade. No entanto, quando morreu, o povo sofreu, foi oprimido e torturado sob o peso da tirania do faraó, que não o conheceu e nem reconheceu os grandes benefícios que o seu povo recebera da parte de Deus no governo de José. Veja o livro de Êxodo para uma compreensão maior desse tema aqui. Pois bem, como foi a chamada de Moisés? Veja que o Senhor manifestou-se a ele de forma estranha. Moisés viu uma árvore, uma sarça,
que queimava, mas não se consumia. Ao aproximar-se daquela visão, o Senhor falou com Moisés e chamou-o para ser o libertador e tirar o seu povo do Egito. Veja que o sofrimento de Israel tornara-se insuportável, mas o Senhor, através de Moisés, operou tantos sinais, prodígios, maravilhas na terra do Egito, que Faraó se apressou em libertar os israelitas. Com a dureza do Faraó, o Senhor enviou 10 pragas, incluindo a morte dos primogênitos, e o Faraó não pôde resistir à dura mão de Deus sobre o seu reino e sobre o seu povo. Sem dúvida alguma, meus queridos irmãos, a ação de Deus foi um grande avivamento em resposta ao clamor e ao gemido do povo de Israel. Agora, é importante também que se diga que outro grande avivamento ocorreu quando Moisés foi chamado pelo Senhor para receber os 10 mandamentos no Monte Sinai. Glória a Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o segundo tópico do primeiro ponto, o avivamento no tempo de Samuel. Veja isso, no tempo de Samuel, o último dos juízes, o povo pecava constantemente. Diante disso, o Senhor usou o profeta para denunciar ao povo as suas maldades e a sua apostasia ao seu Deus. Como temos visto, antes de haver um avivamento, sempre houve uma situação de crise espiritual e moral. Naquela época de Samuel, o povo de Israel entrou por um caminho perigoso da desobediência. Como você sabe, Israel foi derrotado pelos filisteus. Os israelitas então levaram a arca para o seu arraial. Veja isso, irmãos, imaginando eles que o objeto mais sagrado do santuário fosse impedir a derrota diante dos inimigos. Meus irmãos, não adiantou nada. A derrota foi maior e o pior aconteceu. A arca foi tomada pelos filisteus na batalha e os sacerdotes, filhos de Eli, morreram na peleja. Ao saber da tragédia, o sacerdote Eli morreu de uma forma trágica. Veja primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículos 11 até o versículo de número 22. Porém, irmãos, veja isso. Em pleno exercício do sacerdócio, Samuel diz ao povo o caminho para a vitória diante dos inimigos filisteus. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. 1 Samuel capítulo 7, versículo de número 3. Veja, meus queridos irmãos, que Samuel mostrou o padrão de Deus para retornar ao centro da sua vontade. Primeiro, conversão de todo o coração. Segundo, preparar o coração para Deus. E terceiro, deixar todos os ídolos e servir somente a Deus, o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Assim, o povo humilhou-se e agiu segundo a orientação sábia do profeta Samuel. Então, os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor Deus. Veja isso, queridos irmãos, ainda disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E consagraram-se em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. 1 Samuel capítulo 7, versículo 4 até o versículo de número 6.
Veja isso, meus queridos irmãos, mesmo já convertidos dos seus pecados, os filhos de Israel tiveram grande temor por causa das investidas dos filisteus. Então, rogaram a Samuel que este não cessasse de clamar ao Senhor por livramento. O profeta ofereceu sacrifício a Deus e clamou ao Senhor, e o Senhor lhe deu ouvidos. A vitória foi retumbante para o louvor e a glória de Deus. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7 e versículo de número 10. Veja que grande avivamento o Senhor trouxe à nação de Israel através de Samuel. Agora eu convido você, meu querido irmão, para estudarmos o terceiro tópico do primeiro ponto, o avivamento no tempo do rei Josias. Querido professor, querida professora, o livro de 2 Crônicas, capítulo 34 até o 36, narra um dos maiores avivamentos jamais experimentados por Israel. Foi dirigido pelo jovem rei Josias, que assumiu o trono, perceba isso, aos 8 anos de idade e morreu em uma batalha aos 39 anos. Agora, meus queridos irmãos, aos 16 anos começou a sua vida espiritual e aos 20 anos de idade fez uma purificação geral em todo o reino de Judá. É importante dizer que Josias herdou uma nação cheia de ídolos, templos pagãos e bosques dedicados às falsas divindades, tais como Baal, Milcom, Moloque, Astarote, culto aos astros e etc. O povo de Judá estava totalmente na idolatria, mas diante de tais abominações, Josias lutou contra a situação degradante e superou todos esses problemas. Agora, queridos irmãos, há algo importante que deve ser dito aqui. Primeiro, o valor da oração. Importante papel no reavivamento ocorrido ao tempo de Josias foi a oração. Ainda jovem, ele começou a buscar ao Senhor. Consciente da idolatria existente em seu país, lutou contra esse pecado e destruiu todos os altares. Segunda coisa importante aqui, queridos irmãos, é a redescoberta da palavra de Deus. Além da oração, a descoberta do livro da lei foi fundamental para a implementação das reformas. Veja segundo livro de Crônicas, capítulo 34, a partir do versículo 14. Ao ouvir a leitura da palavra do Senhor, o rei humilhou-se diante de Deus. Veja o versículo 19. Depois reuniu todo o povo e leu diante da multidão a lei do Senhor. Veja o versículo de número 30. Isso trouxe, queridos irmãos, um grande avivamento espiritual. O que isso nos ensina hoje? Que sem palavra não há avivamento. E também nos ensina, queridos irmãos, que os pretensos avivamentos que não se fundamentam nas Escrituras, que não se fundamentam na palavra de Deus, que não se fundamentam na verdade, esses não procedem de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, a aula está maravilhosa e eu convido você para junto estudarmos o segundo ponto da nossa lição, que fala sobre confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. E o primeiro tópico, o chamado de Neemias. Quem foi Neemias? Você sabia que Neemias foi copeiro do rei persa Artaxerxes I e posteriormente ele foi o governador de Jerusalém, responsável por reconstruir os muros da cidade? Esse livro do Antigo Testamento
é a única fonte de referência que nos ajuda a saber mais sobre quem foi Neemias. Porém, este livro de Neemias, ele nos fornece detalhes importantes para que possamos compreender a atuação deste homem levantado por Deus para executar um trabalho tão importante no período após o cativeiro babilônico. Veja, meus queridos irmãos, que Neemias era filho de Ecalias, Neemias capítulo 1 e versículo 1, e fazia parte da geração de descendentes daqueles que foram levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Neemias, ele foi informado da miséria em que se encontrava Jerusalém, mesmo depois de o templo já estar reconstruído. A missão de Neemias era reconstruir os muros de Jerusalém, que estavam fendidos. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. E as suas portas estavam queimadas a fogo. Neemias capítulo 1 e o versículo de número 3. Já temos aqui, queridos irmãos, uma grande lição. Não adianta nada ter um templo bonito se os crentes estão em desobediência ao Senhor Deus. O resultado, sabe qual é? É miséria espiritual, que pode levar à ruína moral e material e espiritual. Templo sem muro é igreja sem doutrina. Templo sem muro é igreja sem proteção. Portas queimadas são sinônimos do liberalismo que domina hoje muitas igrejas. São portas que permitem a entrada do mundanismo. Por acaso, meus queridos irmãos, não é o que está acontecendo com grande parte das igrejas evangélicas em nosso país, as quais perderam a sua identidade e os padrões norteadores da conduta cristã? Muito bem, meus queridos irmãos, o segundo tópico do segundo ponto da lição fala sobre a confissão de pecados, Neemias capítulo 1, versículo 6, a parte B do versículo. Veja isso. Ao tomar conhecimento da situação de seu povo em Jerusalém, sentiu-se tocado para fazer alguma coisa, mas antes orou a Deus. Sua longa oração em Neemias capítulo 1, versículo 5 até o 10, com lágrimas, lamento, jejum, adoração, súplica, confissão de pecados e intercessão, é um exemplo de como um homem de Deus deve posicionar-se em momentos de crise. Ele seguiu o que Deus declarou em segundo livro de Crônicas, capítulo 7 e o versículo de número 14. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Neemias capítulo 1, versículo 6 e a parte B. Esse certamente foi um dos pontos altos da oração de Neemias. Ele tinha consciência do pecado do seu povo, da sua desobediência e rebeldia perante Deus. Meus queridos irmãos, o terceiro tópico do segundo ponto, nós vamos estudar sobre o avivamento no tempo de Neemias pelo ensino da palavra do Senhor. Queridos irmãos, todos os verdadeiros avivamentos na história do povo de Israel e no meio da Igreja de Cristo, ao longo dos séculos, só tiveram resultados duradouros no meio da comunidade quando começaram e prosseguiram firmados na palavra de Deus. Avivamentos sem a palavra de Deus são apenas movimentos avivados que passam com o tempo e não deixam mudanças significativas na vida e no comportamento das pessoas envolvidas. Meu querido irmão, minha querida irmã, o avivamento no tempo de Neemias teve
a marca do ensino da palavra de Deus. Neemias mandou que a palavra de Deus fosse lida, sabe como? De modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que o Senhor Deus requeria dos que o serviam naquele momento crucial para a história de Israel. Após anos e anos de cativeiro em terra estranha, queridos irmãos, diz o texto sagrado, e leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Neemias capítulo 8 e o versículo 3. Além da leitura, queridos irmãos, havia a explicação do significado de cada expressão, e o povo entendeu. Como resultado, sobreveio poderoso avivamento entre todos eles. Houve quebrantamento verdadeiro e não simples remorso. Houve alegria, houve festa, e o povo dispôs-se a trabalhar na reconstrução dos muros e da cidade de Jerusalém. Perceba, o texto bíblico revela-nos que houve uma fome e uma sede de ouvir a palavra de Deus. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Neemias capítulo 8 e o versículo de número 1. Ali, na praça principal, diante da porta das águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém. Como resultado do grande avivamento, o templo foi reconstruído e os muros foram restaurados. Os arautos tocavam as suas trombetas, convocando os habitantes de Jerusalém e convocando também as cidades vizinhas para um grande evento no centro da cidade. Querido professor, certamente a praça estava arborizada, certamente havia um cenário apropriado para a grande reunião festiva em que todo o povo deslocou-se dos lugares onde habitavam para chegar ao centro de Jerusalém. Glória a Deus, meus queridos irmãos, a aula está maravilhosa, não saia daí, porque agora nós vamos estudar o 3º ponto da nossa lição, o avivamento e a palavra de Deus. E o primeiro tópico, a palavra de Deus corrige. Perceba, meus queridos irmãos, que em muitas igrejas entende-se por avivamento a ocorrência de movimentos avivalistas, muitos deles expressos em atitudes exibicionistas, emocionalistas e carnais. Diante de tais exibições de falso avivamento, temos que mostrar pela palavra de Deus que tais práticas nada têm a ver com o culto neotestamentário. Querido irmão, no Novo Testamento temos o padrão de um culto a Deus com decência e ordem, como diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14 e versículo 40, está escrito assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Agora, faça-se tudo para a edificação. 1 Coríntios capítulo 14 e o versículo de número 26. Agora, meus queridos irmãos, o segundo tópico do 3º ponto fala sobre o cuidado
com o formalismo. O formalismo pode ser definido como a ênfase exagerada às formas externas da religião, em detrimento de sua essência. A comunhão plena com o Deus único e verdadeiro, no que diz respeito à busca do avivamento, é interessante não deixar que o formalismo frio, formalismo seco, sem graça, impeça a busca da presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, que é expressa por demonstrações equilibradas de adoração a Deus num ambiente onde pode haver manifestações espirituais, tais como línguas estranhas, ou interpretação às línguas, ou então curas divinas, libertação de oprimidos, unção de enfermos, salvação dos pecadores, tudo, mas tudo isso de forma sobrenatural. Queridos irmãos, quando o avivamento chega, a direção divina do culto sobrepõe-se à direção humana ou ministerial. Deus usa essa direção humana, só que de forma espiritual, de acordo com a palavra de Deus. Querido professor, querida professora, um avivamento genuíno que afastou todo o formalismo ocorreu quando Salomão levou a arca do concerto para o seu lugar, ou seja, para a casa do Senhor. Isso está no segundo livro de Crônicas, capítulo 5, versículo 2 e 7. A presença de Deus com a glória do Senhor foi tão grande que, enquanto os levitas, os cantores e os sacerdotes adoravam a Deus, cantando e tocando os instrumentos de música, diz-nos a palavra do Senhor que a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor se encheu de glória. Houve um avivamento glorioso no templo, na inauguração do templo de Salomão. Queridos irmãos, é importante ainda afirmar que os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou uma situação de decadência espiritual e moral. Agora, por misericórdia e pela bondade do Senhor, Deus promovia a restauração de Israel. Que esses avivamentos veterotestamentários nos despertem para fazer a vontade de Deus nesses tempos de frieza e mornidão espiritual que estamos vivendo nos dias de hoje. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Não esqueça de assinar o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira aqui no YouTube. Também comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com amigos, irmãos, professores e superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Fazendo isso, você estará abençoando outras pessoas com este tão importante ensino. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Que Deus te abençoe sempre.